Gravando aqui nesse computador também. Bom, Eu vou então, conferir com a equipe do estrabismo, doutor, qual é o horário da aula deles, tá bom? certo. Só não pode conflitar com o nosso, né? Porque o nosso já é um horário pré-definido, já há tempos não tem que haver conflito, não. Tem que haver um outro horário. Senão, ele não pode dividir a turma, isso não pode, né? Então, bom dia a todos, né? Um prazer estar com vocês aqui nessa aula. A princípio, ela estava organizada num horário prévio aí, junto com um descolamento de retina, mas eu julguei que não fosse bom fazer isso, porque duas aulas conflitantes de assuntos tão interessantes, né? Uma básica e uma outra já um assunto cirúrgico, embora começássemos a falar de forma básica nele também, né? Então não seria interessante, porque não daria tempo para a gente discutir, né? Os casos específicos aí de angiofluorescinografia. E a gente vai discutir isso no decorrer do tempo, né? Não haverá tempo para discutir tudo hoje, mas alguma coisa sim. Vamos começar com o básico. Mas dizendo a vocês, antes do Rodrigo começar a sua aula, que a angiofluorescinografia é um exame muito importante, de extrema importância, e não deve ser esquecido. Nos dias de hoje, existe uma tendência a se fazer menos angiografia, ou se valorizar o exame um pouco menos, em detrimento de uma tomografia, que também é importante, mas a união dessas peças forma um quebra-cabeça potente para que nós possamos fazer um diagnóstico correto, não somente isso, mas também acompanhar a evolução de um processo, de uma doença, e sabendo que tudo isso faz parte de uma propedêutica. E também não esquecer que muitas vezes nós separamos os exames. E no passado, né, e eu vivi esse passado, ainda aplico muita coisa no presente, nós íamos ao centro cirúrgico, por exemplo, para fazer uma fotocoagulação a laser. Quantos de vocês levam o OCT e levam a anjo lá para dentro da sala do laser? Muito poucos, mesmo porque muito poucos lasers são realizados hoje, a não ser para aqueles casos mais graves, como casos proliferativos com neovascularização retiniana, neovasos, retinopatia diabética. Então, nós fazemos cada vez menos laser, porque temos os antiangiogênicos com suas vantagens, e assim esquecemos de fazer o laser, esquecemos de olhar a angiografia, e muitas vezes o OCT ele só é visto na época de um acompanhamento pós-operatório, pós-injeção. Então, se planejamos fazer um laser no centro cirúrgico, por exemplo, temos que ter uma angiografia à mão para que nós possamos ver a extensão daquele edema na sua fase tardia da angiofluorescinografia e possamos direcionar a necessidade ou possibilidade de fazermos aí um grid ou um laser focal ou em determinada região. Então é importante, né? E eu vou deixar aqui o Dr. Rodrigo Morato, a fellow da retina cirúrgica, já fez um ano de fellow de retina clínica, extremamente capacitado, preparou uma aula que nós já revisamos assim muito, muito completa, para que ele comece a sua aula. Obrigado, viu, Rodrigo? Bem-vindo aí. Ok, doutor, obrigado. Então a gente vai começar a geografia, né? É um exame complicado, mas não tem muito, assim, dos segredos, não. Então, vamos começar aqui, então. Então, é um método semiótico que começou em 1961, e quando tiver a ideia de unir os fatores, né? E ele consiste, basicamente, na introdução de um contraste, que é a fluoresceína sódica, na corrente sanguínea que vai circular na coroide nos vasos retinianos, e a gente vai observar como que ele acontece nas situações normais e como que acontece nas situações patológicas, né? É um exame sofisticado que vai obter fotos contrastadas das estruturas que fazem o fundo do olho, e com isso a gente avaliar alguns padrões de doenças que acontecem. And Né? Qual que é o today, propósito? Rodrigo, sometimes I will speak in English as well, just to complete our conversation.
today we have far more and far better equipment than years ago. So our equipment today is really much more sophisticated, and especially those wide-angle cameras that make you see the far periphery. This is very interesting, especially in those vascular cases, such as those ROP patients and falciform patients. This is very important. Okay, go on. Quais são os propósitos do exame? Avaliar a hemodinâmica da coroide, da retina e os fluxos papulares, né? Checar a integridade do epitélio pigmentar, achar a alteração no diagnóstico e com isso, o que o doutor falou mais cedo, o tratamento, né? Achar aquela área específica que tem uma alteração e com isso eu poder tratar somente aquela área, não precisar tratar o resto da retina. E avaliar as anomalias da fluorescência normal, né? Que às vezes pode deixar a gente um pouco em dúvida quanto ao diagnóstico. Yes, então, and you may check at the end of each slide. I should probably comment something. And I just want to thank Dr. Sandia for being with us. Thank you, Dr. Sandia. You may break through if you want to participate as well. It's an honor for us. And as I'm telling the residents here, you got to check for the blood barrier breaks. And then the blood barrier integrity is very important in the angiogram. So that's why I have to see all phases. Okay, go on. Então, para interpretar, a gente tem que ter uma noção básica do que é a substância fluorescênica, né? E o que é o fenômeno fluorescente, os métodos de capturação da imagem e da impressão. Impressão hoje nem tanto, porque hoje é tudo mais digital, mas antigamente a gente tinha que saber como imprimir, qual imagem imprimir. A gente tem que entender a citologia, a anatomia, a histologia do fundo do olho, da retina, e a gente tem que saber também as complicações do exame, né? Então, o que é a fluoresceína? A fluoresceína é um hidrocarboneto, né? É a ressorço-oftalmina, a uranina ou a uranina amarela. Ele tem uma cor meio alaranjada, meio avermelhada, e ele tem um baixo peso molecular e é altamente solúvel em água. O fato de ser altamente solúvel em água é uma coisa que é muito importante para nós, mas para frente eu vou explicar o porquê. E a fluoresceína, ela tem sua capacidade de ser fluorescente. O que é isso? É aquela capacidade de emitir uma visão quando você é estimulado por uma luz e você libera luz, né? Então, aqui do lado é o hidrocarboneto, a forma estrutural dele química, e aqui é a substância dissolvida na água quando emitida uma luz de baixa frequência, né, que é a luz azul, a gente vê ele liberando a luz esverdeada amarela, né? Então aqui é o fenômeno fluorescente. Tem um elétron que fica na sua camada, quando ele recebe uma luz, no caso da fluorescência, a luz azul, ele vai absorver essa energia e com isso esse elétron ele vai pular de camada, ele vai saltar a camada. Quando ele salta a camada, ele fica instável, porque não é a camada de base dele. Então, sempre na lei da inércia, os organismos tendem a voltar para a sua posição ideal. Então, ele volta para a sua camada e quando ele volta, ele emite essa energia sobressalente. E essa energia sobressalente, ela é transmitida na forma de luz verde. Então, aqui é o que a gente tem a excitação da fluoresceína e a emissão. Então, à medida que o comprimento de onda ele vai aumentando, a gente vai ter a excitação. E a emissão também tem um comprimento de onda específico. Quando tem essa intersecção aqui entre a excitação e a emissão, a gente tem um fenômeno, que eu vou falar mais para frente, uma pseudofluorescência. Então, quando a gente vai falar sobre as complicações do exame, a gente tem que saber que é um exame completamente seguro, né? E as suas complicações são bem pouco incidentes e tem pouca morbidade, né? Mas a gente tem que saber. A gente tem que saber dos efeitos colaterais do contraste. A gente não quer, mas eles são inerentes ao procedimento, né? E nunca se sabe qual paciente vai ter um pouco mais, qual vai ter um pouco menos. O mais comum é a impregnação na pele, né?
as membranas mucosas, na esclera, na urina, nos fluidos corporais, então o paciente vai ficar um pouco mais amarelado, é normal ele falar isso, vai ficar com formigamento nos lábios, né? Um gosto metálico na boca. Se o paciente tiver uma anemia falciforme, ele pode induzir uma crise falcêmica e ele pode também causar uma anemia hemolítica. Esses dois, muito raros. E quando a gente pensa em reações diversas, a gente pensa em 3 tipos, né? Na verdade, 4. A reação adversa mínima, que é só quando o paciente tem náusea, vômito, ele fica um pouco tonto, né? Fica coçando, que é a coisa mais simples de resolver. Reação adversa moderada, entra a urticária, que é o mais comum, né? Síncope, fraqueza, pode ter flebite no local onde você injetou o contraste e paralisia do nervo próximo onde você vai colocar o contraste. Mais relacionada à hora da punção do que sim da medicação. Pode só falar. uma perguntinha, just a question here. How many of you observed these complications? Like for me, it's very usual to observe nausea and vomiting, more nausea than vomiting. And sometimes I had urticaria, but I had never had something more severe. And this is interesting that some patients get anti-allergic drugs before the exam, so that might help. Not all services offer that, and so it depends on also the dye you are using. So anybody has an opinion on that, and that want to comment? Dr. Sandia, how often you guys do angio, and do you get complications out of that? Vocês talvez tenham menos, né? Assim, casos, né? Viram não tão muitos casos, né? Então não tem muita complicação, né? Mas a pior delas seria aí colocada no item número 3, né? O choque anafilático. Mas hoje em dia, com os materiais que nós temos, então a gente tem também bons corantes, né? Então é importante ter o suporte também, né, do centro cirúrgico, né? OR support at the hospital is more desirable than only doing the exam in your clinic. Ok? Ok, go on, pode ir. Então, continuando as reações diversas, tem o que o doutor falou, né? Que são as severas, que é o choque anafilático, broncoespasmos, hipotensões, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, convulsão, né, crônico-tônica e arritmias. A morte é uma coisa muito rara, tá descrito que é 1 para cada 222 mil casos de reações adversas. E nem todos os pacientes vão ter reações adversas. Então, de todos os pacientes que fazem exames, essa proporção ela é muito menor, né? E, infelizmente, acontece, né? Então, contraindicação, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta ao procedimento, tá? A gente pode ter algumas observações, algumas coisas que a gente pode observar com mais calma. A gente evita primeiro trimestre em pacientes grávidas, porque a gente não sabe muito bem, pela falta de estudos, qual seria o impacto do corante no neném, né? Pacientes que foram submetidos a esvaziamento axilar, né, ganglionar, a gente evita também esse lado para a punção, mas nada impede que passe em outro lado, no outro braço ou em outro acesso, né? Pacientes cardíacos que têm insuficiência renal, assim, como a gente vai fazer uma medicação diferente, a gente toma um pouquinho mais de cuidado com eles, né? Mas também não é contraindicado esse procedimento. O meu paciente ele tem insuficiência renal. Eu posso fazer? Sim, pode fazer, porque ele não é metabolizado pelos rins. Ele é apenas excretado pelos rins. A gente vai ver mais para frente que ele é metabolizado pelo fígado. Então, não vai ter nenhuma
interferência o fato de ter uma depuração renal menor, né? Então, para a gente poder fazer o exame, a gente tem que ter o material básico, né? A gente tem que ter estetoscópio, ambu, oxigênio, máscara, esfingnomanômetro, tem que ter tubos endotraqueais, laringoscópio, bedel e por aí vai, né? A gente tem que ter as medicações básicas para fazer se precisar, fazer primeiro socorro para o paciente, né? Que é adrenalina, antistamínico, aminofilina, corticosteroides, por aí vai. E tem que ter como a gente transferir para o centro de emergência, né? Esse paciente. Então, por isso que toda vez que for fazer um exame desse tipo, é recomendado que tenha-se pelo menos um médico presente no hospital, para se caso acontecer alguma coisa dessa, a gente possa tomar frente quanto a isso, né? Ano passado a gente teve um curso justamente pensando nisso. Igual na fundação a gente não faz angioflúor se não tiver um médico lá nos exames, porque já aconteceu situações lá que a falta de um médico comprometeu a saúde do paciente. Então, a gente tem que entender também como que funciona o retinógrafo, né? O retinógrafo, ele é um flash gigante que ele vai tirar uma foto do fundo do olho, né? E a operação é baseada em 2 filtros, aqueles que excitam e aqueles que bloqueiam, que fazem a barreira, né? E a combinação dos dois tem que ser bem perfeita, tem que ser sincronizada, senão vai causar esse fenômeno da pseudofluorescência. Então, como que é? A gente tem uma luz branca que emite todos os espectros de luz, ele vai passar por um filtro excitante azul e ele vai liberar apenas a luz azul para o olho do paciente. Onde está vermelha a retina, que está impregnada de contraste. Esse contraste acontece aquele fenômeno da fluorescência, em que o elétron salta para outra camada, e quando ele volta, ele emite essa luz verde. E vai ter um filtro de barreira verde e amarelo, que vai permitir a entrada dessa luz verde apenas, né? Porque não vai refletir a luz azul e a luz branca, então vai voltar essa luz verde e amarela e vai ter um filtro, um filme, né? Que vai captar essa luz com esse filtro. E aí a gente tem a foto da fluorescência. Então, os componentes do retinógrafo são o flash, né? Que emite a luz branca, tem a barreira verde, né? E aqui a câmera onde vai ter a captação. Esse aqui é um retinógrafo antigo que a gente tinha na fundação, hoje a gente tem os 2 mais modernos, né? E esse aqui é um sistema antigo que tinha uma câmera mesmo, fotográfica acoplada em cima ou na frente aqui do aparelho. Os mais modernos, essa câmera já está acoplada dentro do aparelho e a gente não tem contato com essa câmera igual tinha antigamente, né? Mas é interessante, viu, Rodrigo? Interesting that the best retinal cameras, from my experience, are those that derive from Topcon. You know, the Topcon systems. And I had this retinal camera in the past, very old one, TRCFE. This is very old, but the images I got from it are really great. And it's possible to digitalize the system as well. Of course, today we have far more and far better equipment than these old ones. And the good thing for these retinal cameras is that we may control focus, we may control the height of the equipment, whether up and down. We may twist to the left or to the right. And in the past, it's not for you now because you barely see those films. Otherwise, I think you will never see it at all. The negatives we used to take the negatives and put the negatives side by side. And with the special glasses, we could see whether the 3D was okay or not. So by making the picture like that and tilting to the left and tilting to the right, and so we created a combination in that purpose to see the object, the picture, the retina in 3D.
So today you just get the pictures, usually in the printed paper, photographic paper. You don't get much to see whether the 3D is there. But today there are much better things that you see the whole thing. You see the big picture in the periphery, from the fundus to the periphery. This you can mount your angiogram like that. But these equipment, these are very good, except that today the older equipments, we do not have much more parts. So sometimes the parts miss in the business area, so we don't find everything. So that's why many of them are discontinued, but they are still good. Ok, pode continuar. Então, o retinógrafo, a gente tem um sistema de filtro, né, que é o Red Free. A gente tem que ele vai barrar todas as cores, exceto o verde, né? E a gente tem um filtro de cobalto, que vai deixar a passagem apenas da luz azul, né? Que vai estimular a fluoresceína. E a gente tem um filtro de barreira, que é o filtro verde, que vai fazer com que a gente consiga ver mesmo o exame da fluorescência. Então, a gente sempre tem que explicar para o paciente como que vai fazer, dar para o paciente o termo informado, né, consentido, que ele está aceitando fazer o exame. A gente tem que dilatar bem o paciente para poder não ter interferência da íris, não ter reflexos e conseguir avaliar bem a periferia, né? Então, a gente pode associar amibiáticos, sucoplégicos, usar fenilefrina para dilatar melhor. A gente tira uma foto colorida, retinografia, tira uma red free, né? Depois que a gente faz a red free, a gente faz essa paciente, a gente coloca o contraste intravenoso. Após colocar o contraste intravenoso, a gente tira uma foto com filtro de excitação e de barreira, que é a autofluorescência. Então, na autofluorescência, a gente não tem o contraste dentro do olho ainda, né? Então, a gente depois injeta a medicação e começa a fazer as fotos da angiografia em si, tá? A gente começa a fazer as fotos de 15 a 20 segundos depois da injeção e a gente pode fazer até 20 minutos depois da injeção, que na prática diária é muito difícil, apenas em algum caso bem específico. Normalmente a gente faz a foto e depois de 3, 4, no máximo 5 minutos, a gente já deixa de fazer, libera o paciente. Mas quando você vai descrever a técnica, você começa a fazer seriado até 20 minutos para poder pegar todas as fases do exame, que eu vou falar mais para frente. O Rodrigo, você vai falar mais para frente, eu sei, mas só para lembrar, nesse slide, it's very important not to miss the phases. So when you start to shoot, you cannot stop, otherwise the phases, they'll go past very quickly. So for a diabetic patient, for example, it's important that you see at the beginning of the exam whether the contrast is coming through the choroid and retinal vessels and things, and all phases. And then at the end, by the end, you see how far the macular edema, for example, reached the retina in a specific area. Otherwise, you are not going to be able to see or to detect how far the edema got, and that could help you in determining your treatment. Okay, go on. Então, a gente, preferencialmente, a gente faz a injeção intravenosa, né? Se tiver inacessível, a gente pode administrar por via oral, que é 1 grama a cada 50 quilos. Então, normalmente é 1 grama mesmo que a gente coloca, tá? Um comprimido de 1 grama por paciente. A gente coloca aproximadamente 15 miligramas por quilo, vai dar 5 ml a 10%, ou 2 ml a 25%. 10 ml, 10% é o que normalmente se tem em todos os serviços. Então, a gente sempre vai usar 5 ml a 10%. Então, tem que ser injetada em bolos, né? Não pode ser devagar e tem que ser pelo scalp, né? Na via cubital. Vamos continuar aqui. Então, a distribuição ela é altamente solúvel em água, né? E ela fica 80% absorvida na albumina, globulina e nas células sanguíneas, e só 20% que ficam livres no sangue, né? Então, é esses 20% que vai emitir o fenômeno fluorescente, né? Que vai fazer com que a gente faça
o exame. Como eu já falei, ela é metabolizada pelo fígado, né? E ela só é eliminada pelos rins. A insuficiência renal não é uma contraindicação para realizar esse exame. Então, como a gente vai fazer? Esse aqui é o que tem 80% de serviço. Tem alguns modos, uns tipos de aparelhos novos que não precisam mais desses modelos aqui. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, toda vez que a gente for tirar foto, a gente tira 7 fotos do paciente. A primeira foto a gente tira pegando o nervo e as arcadas temporal inferior e temporal nasal inferior e superior. A segunda a gente pega entre as arcadas temporais pegando a mácula. A terceira é temporal a mácula. 4 e 5, arcada temporal superior e inferior. 6 e 7, arcada nasal superior e inferior. A gente faz isso no direito e no esquerdo, sempre seguindo essa ordem. Tá? Então, aqui é só uma representação. Campo 1 pegando aqui o papilo, campo 2 pegando a mácula, campo 3 pegando o superior. Né? Esse temporal mácula. Então, aqui é quando a gente faz o mosaico das imagens. A gente consegue ter uma noção de como é. Isso é uma foto de 2007, uma coisa de 14 anos atrás, né? Era como isso era utilizado. Hoje em dia, a gente tem sistemas de grande angular, que a gente consegue pegar todo o olho, toda a periferia do olho, apenas com uma foto, tá? Falam que esse sistema ele é não midriático, mas se você dilatar o paciente, a chance de você pegar melhor a imagem sem ter uma interferência é muito grande. It's important, Rodrigo. I like non-midriatic systems, but oftentimes you have to tilt if you don't have the wide angle thing, you have to tilt the equipment, and sometimes you even have to have the patient look to the one side or to the other side to reach the far periphery. But I prefer to dilate. There is no point not dilating, but if the system is non-midriatic, sometimes you get these interferences from the iris. So it's good to have one, but it's better to dilate if you can. Dr. Sandia, do you want to make any comment? Do you guys perform much angio in your service, and how often you do that? You would like to comment on that? Interessante, né? Well, so yeah, we are like. Okay, go ahead. Go ahead, Dr. Sandia. Yeah, so I'm listening, sir. It's going good, sir. We are doing a lot of OCT angio, as you said, but it's going good, sir. I'll comment if I'll know something more. All right, nice pictures, Rodrigo. Very, very good pictures. You know, I like this old stuff. I like these old pictures, and I remember, that reminds me of the old times. Now, of course, we have, as I'm telling here, Dr. Sandia, we have better equipments. We have more wide-angle equipments, and of course, it's not the thing to see the periphery, to see the detail is very important. So in the equipment, if you can zoom it in on the retina, it's better you see details, especially in those vascular cases, rather than just seeing the overall thing. It's good to see the overall thing in case you have ischemia, for example, and you want to follow the track, you follow the exam to count in the vascular occlusion, for example, how many disc diameters you have of ischemia, and also for studies purposes, but it's good to see details, and that's why a good accuracy, good focus, and a sharper and better vision is desirable. Ok? Então, para a gente entender o exame, a gente tem que saber como que é o olho normal, né? Então, a fluorescência vai atingir o olho nos indivíduos normais em cerca de 8 a 15 segundos, né? Que é o tempo braço-retina que a gente fala. Indivíduos mais novos, esse tempo é mais rápido, de 8 a 10, e pessoas mais idosas, de 12 a 15, né? E vai ter a passagem de distribuição do contraste de acordo com as fases do exame. Então, a primeira fase é a fase coroidal, né, que a fluorescência vai atingir primeiro as artérias ciliares posteriores curtas, né? Então, ela vai
entremear no meio da coroide, né? Então, os vasos não vão estar preenchidos, mas a coroide já vai começar a ter uma hiperfluorescência. E aí vai dar aquele padrão de colcha de retalhos, né? Que é exatamente isso aqui. Que vai ter momentos em que vai ter hiperfluorescência e momentos que eu vou estar sem contraste. Então, eu vou ter uma hipofluorescência, mas não é uma coisa que é patológico, que é normal, porque ele vai se difundindo aos poucos. Essa foto é interessante porque ela mostra para a gente a artéria ciliretiniana, que ela vem no ramo direto. Então, se esse paciente, algum dia, porventura, tiver uma oclusão de artéria central, a mácula vai estar preservada por conta dessa artéria ciliretiniana, que a vascularização dela é diferente, né? Então, esse é o aspecto colcha de retalhos. A gente pode ver aqui normalmente. Então, à medida que o exame ele vai progredindo, vai começando a ficar mais hiperfluorescente, mas ainda fica esses pontos pretos, que a gente fala que é hipofluorescente, né? Que é o padrão normal que a gente avalia. And Após a fase... also the best timing for you to see the cilioretinal arteries here, the perfusion, is the beginning of the exam, where you have the choroidal phase, and because it's derived from the posterior ciliary arteries, so you may see it at the beginning of the exam. Very important to see in the artery occlusions, where these may not be patent, and so the outcome would be worse. O que eu estou dizendo é o seguinte: é importante observar nas fases iniciais essa artéria ciliretiniana. Se ela estiver patente, no caso de uma oclusão da artéria central da retina, por exemplo, e ela estiver se dirigindo no seu fluxo na área macular, o prognóstico já melhora. Agora, caso ela não esteja ali, então já piora o prognóstico e a perfusão naquele ponto ali na mácula. Sim, sim. Passando da fase coroidal, a gente vai para a fase arterial, que ela é apenas meio segundo a 1 segundo depois da fase coroidal. Então, assim, nesse momento, as fases são muito rápidas. Por isso que é importante, igual o doutor falou, que você tem que fazer as fotos seriadas e rápidas. Não pode ficar enrolando para tirar as fotos, porque senão você vai perder esse momento, né? Então, nesse momento, a gente consegue ver que apenas as artérias estão preenchidas e as veias estão sem preenchimento de contraste, né? Então, essa é a fase arterial, tá? E também não tem, uma coisa que é característica dessa fase, é a não fluorescência no disco óptico. Então, não tem contraste no disco óptico. Diferente daqui já. Quando a gente começa a ir para a fase capilar, ou arteriovenosa, ou venosa precoce, a gente começa a avaliar o quê? O fluxo laminar nas veias. Então, o contraste foi na artéria, foi lá nas arteríolas, tudo, e começou a voltar para a veia. Então, a gente consegue ver esse fluxo laminar nas veias aqui, mostrando que está bem melhor. Ó, tem um vaso e tem um fluxo laminar aqui na veia, né? E isso mostra a fase venosa precoce, né? Arteriovenosa. Essa fase dura em média de 6 a 8 segundos. Após ela, a gente tem a fase venosa, em que já tem completamente os vasos, são tantas artérias como as veias, estão todos preenchidos, né? E é onde a gente tem um máximo de concentração na coroide, que tem a maior brilho. Então, após isso, a coroide ela vai começar a ficar cada vez mais escassa de contraste e as alterações vasculares vão começar a ficar mais evidentes. E a parte venosa tardia, a gente vê que todas as veias estão completamente preenchidas. A gente consegue ver a hiperfluorescência natural da papila, né? Então, nesse período aqui, está tudo já cheio de contrastes. Então, aqui mostrando a fase arterial, né? Em que a gente tem a artéria preenchida, a papila não está preenchida, e a gente tem os vasos as veias sem preenchimento. Quando a gente vê que a fase venosa precoce, a gente tem um fluxo laminar nas veias, a papila começa a ficar um pouco mais hiperfluorescente, com acúmulo de contraste. Isso aqui é a fase venosa e aqui é a venosa tardia. A gente percebe que na região
macular na zona foveal, né? Que a gente não, a zona foveal a gente não tem vascularização, por isso que fica mesmo mais hipofluorescente, mais pretinho. E tem a última fase, que é a fase tissular, que é o que a gente vai ver depois de 10 a 15 minutos, em que a gente vai ver a impregnação das estruturas, né? E vai impregnar na bruca e na esclera. Então, a gente vê que está bem mais tranquilo, que não está tão fluorescente o EPR, os vasos também não estão mais tão fluorescentes. A gente começa a ver que tem um acúmulo de contraste por impregnação aqui na região onde tem mais esclera ou abrupto mais prevalecente, como, por exemplo, na cabeça do nervótico, que tem uma atrofia pericapilar. Aí vai impregnar contraste nessa região. É interessante, viu, Onde é Rodrigo? Essa impregnação que você vê no final aí, né? Ela tem a mesma disposição da parte inicial. Do Sim. contrário, seria um leakage ou um vazamento. Então, a impregnação significa que o contraste está se impregnando aí naquela área, né? So, staining, you usually see in that phase, you show the first picture at the choroid phase, you don't see the staining, but you see now by the end of the exam. Então, aqui é um resumo, né, de como que é a fase pré-arterial. Nem a artéria, nem a capilar, nem a veia estão preenchidas. Na fase arterial, apenas as artérias se mostram preenchidas. Na artéria venosa, tem um fluxo laminar nas veias. Na fase venosa, a gente tem um preenchimento arterial e começa a ter um preenchimento mais importante das veias, né? Então, para que a gente falou isso tudo? Para que falou como que faz o exame, como que é o exame normal, as alterações, para a gente chegar nesses dois slides aqui, que é o mais importante. A gente entender o que é o alterado, né? Então, toda vez que a gente for falar de fluorescência, as coisas podem ser hiperfluorescentes, quando tem um aumento da intensidade da fluorescência, ou hipofluorescência, quando você tem a ausência ou diminuição da fluorescência esperada para aquela região. Então, quando a gente fala de hipofluorescência, a gente tem dois tipos. A gente tem a hipofluorescência por bloqueio ou a hipofluorescência porque não chegou contraste naquela região. A de bloqueio ela pode ser por material retiniano ou material coroidiano, e defeito vascular pode ser tanto retiniano como coroidiano, como pelo próprio disco, né, pela papila. Então, eu vou falar de cada um para frente. E quando a gente pensa em hiperfluorescência, a gente tem três tipos que a gente tem que pensar. A hiperfluorescência antes da injeção da fluorescência, que é a autofluorescência e a pseudofluorescência. A hiperfluorescência precoce, que normalmente ela é mais uma causa vascular, seja por vasos anormais, tanto retinianos como coroidianos, ou uma hiperfluorescência tardia, pode ser por extravasamento extravascular, tá? Então, quando a gente pensa em hipofluorescência, a gente pensa em hipofluorescência por bloqueio, né? Ela pode ser retiniana ou coroidiana. A retiniana, a gente pensa em alguma coisa na câmara anterior que está impedindo a passagem da luz, tanto para ir ou para voltar, alguma coisa no vítreo ou alguma coisa na retina interna. E quando a gente pensa em bloqueio coroidiano, a gente pensa na retina externa ou subretiniana ou sub-EPR. Então, quando a gente pensa em retiniana, a gente vê aqui, ó, essa hemorragia é uma hemorragia acima da retina, né? Então, é uma hemorragia pré-retiniana ou subaloide. E aqui uma hemorragia intrarretiniana, tanto essa como essas aqui. Então, o contraste que está na parte de baixo aqui não consegue passar a fluorescência, né? Não consegue passar por essas áreas que estão bloqueadas. Então, por isso a gente vai perceber que fica escuro. Nesse caso aqui, a gente tem uma hemorragia hialoide, né? Subhialoide, e essa hemorragia aqui causa esse efeito grande de hipofluorescência, fica tudo preto. Então, como que eu sei que essa região aqui está na frente? Porque o vaso, ele vem e ele some. Então, eu não consigo ver o vaso. Diferente dessa região aqui, ó, que o vaso ele passa um pouco, entendeu? Então, essa hemorragia inferior aqui é uma hemorragia intrarretiniana.
porque eu consigo ver que o vaso vem e passa por cima. Vou mostrar mais exemplos aqui para frente. E quando aqui, ó, a gente tem também uma alteração na retina externa, por exemplo, essas hemorragias a gente chama de vela. A gente consegue ver que elas estão um pouco mais profundas porque o vaso passa por cima delas, certo? Então, também uma hiperfluorescência por bloqueio. Nesse caso aqui, ela está subretiniana, né? Ou pode estar sub-EPR, alguma coisa sub-EPR. Então, essas hemorragias aqui são bem características de estrias angioides. A gente, eu tô vendo aqui, eu não sei se o vaso está passando por cima ou se ela está por cima do vaso. Quando eu faço a fluorescência, eu consigo ver que o vaso, ele vem e passa por cima da alteração. Todos os vasos, eles passam por cima. Então, ele está abaixo da retina. Mesma coisa nessa alteração. Isso aqui é um SHIRP, né, que é uma hiperpigmentação do epitélio pigmentado, e a gente consegue ver que ele está lá embaixo, lá no EPR, que os vasos passam todos por cima dele também, tá? Então, isso são exemplos de hiperfluorescência por bloqueio, tá? Então, quando a gente fala também em hipofluorescência, a gente pode ter hipofluorescência por defeito de enchimento vascular. E a gente pensa também ou retiniano ou coroidiano. Quando a gente pensa nas artérias, a gente vê que não passa o contraste naquela artéria, né? Então, aqui quando a gente pega a retinografia, a gente vê que tem essa área aqui, que tem um edema localizado, e tem esse ponto aqui, que provavelmente é onde teve a oclusão, e depois a gente consegue ver que o vaso é um pouquinho mais afilado, um pouquinho mais difícil de avaliar. E a gente consegue ver certinho. O contraste vem aqui, passa para cá, e aqui você vê que já não tem mais a região com contraste, diminuiu muito o fluxo do contraste. E essa região está sofrendo. Olha como que essa região aqui, ela tem perfusão coroidiana e vascular, e essa região, ela está mais escura. Então, essa região aqui, toda aqui embaixo, ela não tem uma perfusão adequada. Nas fases mais tardias, a gente consegue ver que as próprias as anastomoses dos vasos conseguem suprir um pouco melhor essas regiões, né? Mas você vê que nas fases iniciais a gente não tem essa área de isquemia, não tem essa perfusão adequada. That was what I was talking about, details. If you don't see that, you might miss a ischemia, and also you might miss a future new vessel, and then you may end up with a vitreous hemorrhage. And secondary to all this, which is not very common if you act very soon. But as I'm saying, all vascular problems, you gotta see. If you have the mount, it's better that you see the whole thing. If not, you have to ask the technician to keep the patient looking to the right, to the left, up and down, so that you don't miss any phase. Então aqui mostra aqui, ó, essa foto foi tirada com 30 segundos, né? Então se eu olhar só essa foto, eu poderia pensar nessa região aqui, eu tenho uma área de isquemia. Quando a gente olha em 300 segundos, você vê que o próprio organismo ele resolve essa aqui com a sua malha de vascularização. Então, esse paciente, a princípio, não precisaria de laser, né? Quando a gente olha nesse exemplo aqui, que a gente tem um defeito por oclusão venosa, a gente vê que a retina está bem mais edemaciada, várias hemorragias, e aqui é uma área que tem mesmo uma hipofluorescência por má perfusão, né? Então não tem mais perfusão nessa área. E esse sinal aqui, ó, de ter um aumento da hiperfluorescência nos vasos, que a gente fala que está impregnando, é um sinal de que está sofrendo, está tendo isquemia. Então, essa área é uma área de provável complicação que provavelmente pode ser necessário fazer um laser nele para evitar essa isquemia. Então, quando a gente pensa também no disco, a gente aqui tem um pitch do disco, né? E ele causa
aqui é uma oclusão bem central, causando edema aqui na região do feixe papilomacular. A gente pode pensar também em defeito de enchimento vascular pela coroide, né? Quando a gente tem alguma alteração na coroide. Esse caso aqui é um caso de coroidemia, né? Então, a gente tem uma alteração no fundo do olho, então ele causa essa... não dispersa tanto, não tem aquele padrão de colcha de retalho, né? A gente consegue ver aqui os vasos coroidianos, né? Mas não tem aquele padrão de colcha de retalho, esse contraste, ele está se espalhando pela coroide. Então, passando agora para a hiperfluorescência, a gente tem que entender que a gente pode ter hiperfluorescência em algumas situações. Por exemplo, antes da injeção, a gente pode ter a autofluorescência, que é aquele momento que eu falei para vocês, que eu tiro as fotos com os filtros, tanto de excitação como de barreira, mas ainda não tem contraste dentro do olho, né? E as principais causas mais comuns para se ter hiperautofluorescência é quando a gente tem drusas de papila ou então armatomas astrocíticos, tá? Por quê? Porque tem um acúmulo de lipofucsina e a lipofucsina por si só, ela é fluorescente. Então, você joga lá, ela vai ficar hiperautofluorescente. E tem esse fenômeno da pseudofluorescência que eu falei para vocês, que é quando a gente não sincroniza muito bem e aí a gente acredita que está tendo uma fluorescência, mas na verdade não está tendo. Então aqui a gente olha esse paciente, esse paciente aqui ele parece que tem um borramento das margens da papila, com elevação. Será que esse paciente está com uma neurite? Aí a gente faz a autofluorescência e a gente vê que tem pontos de fluorescência. Então, a gente precisa falar muito mais a favor de ser drusas de papila, tá? Então, quando a gente fala em hiperfluorescência, por vasos anormais, né, precoce, a gente pensa tanto retiniano como coroidiano. Quando a gente pensa no retiniano, o principal que vem à cabeça é o quê? São as irmas e os não vasos, né? Então, aqui teve uma oclusão nessa região, várias áreas isquêmicas, né? E aqui está começando a ter uma formação de shunts vasculares, mas ainda não está tendo um extravasamento para o vítreo. Pode ser que é porque é uma fase precoce, né? E a gente não consegue ver, ou mesmo não está acontecendo. Mesma coisa aqui, ó. A gente vê que tem uma nova malha vascular sendo formada por conta de áreas de isquemia. E esse aqui provavelmente são neovasos, que na fase inicial já se torna muito hiperfluorescente. E depois, com o tempo, essa área ela vai borrar completamente. Interesting to comment on that, Rodrigo, because these cases like that, especially in diabetic retinopathy patients, you have this scaffold of new vessels on the retina, so there is no point of waiting. Sometimes you do laser, but it does not solve the problem, and oftentimes you have to take the patient to the OR to operate and remove the hyaloid and the membranes, otherwise it's going to keep growing on the scaffold. Então, quando chega nessa fase proliferativa, muitas vezes o laser não vai responder e às vezes você tem que levar o paciente já para o centro cirúrgico, né? Você vê a foto à esquerda, já está havendo sofrimento, na foto à direita já está havendo um grande extravasamento e esses neovasos já estão crescendo em direção ao vítreo. Exatamente, doutor. Então, a gente tem também a hiperfluorescência por defeito em janela, que é quando é isso, quando tem uma alteração do EPR. Então, aqui, mais roxinho, o EPR está íntegro, e aqui que o EPR está mais clarinho, ele tem uma ausência de EPR. Então, nessa região específica, por ter ausência de EPR, a gente vai ter uma passagem maior da luz. Então, vai ter uma estrutura a menos para segurar a luz. Então, aqui, a gente consegue ver que tem várias alterações, né, na retinografia, provavelmente várias drusas, né? E aí a gente vê que
Nas fases iniciais já começa a ficar um aumento do contraste nessas áreas. Então, isso é a hiperfluorescência por defeito em janela. Qual que é a característica dessa hiperfluorescência? Ela não vai alterar com o tempo. Vai aumentar a quantidade de contraste nos vasos, vai aumentar a quantidade de contraste na pupila, na coroide, só que nessas regiões, desde as fases iniciais até as fases mais precoces, elas vão ficar hiperfluorescentes iguais, não vai ter alteração, não vai aumentar a quantidade de contraste, porque não tem nada captando contraste, é porque você só está vendo mais contraste. Você abriu a janela e está vendo o sol entrar mais do que se a janela estivesse fechada. Outro exemplo clássico de hiperfluorescência por defeito em janela é quando a gente tem um buraco macular. Então, tem a falha das camadas retinianas na região central e a gente consegue ver melhor os contrastes, passa melhor a fluorescência nessa região. Então, aqui nessa foto, a gente tem um névoa de coroide aqui e tem uma região aqui bem circular na região central. E quando a gente olha a hiperfluorescência, aqui, ó, a gente vê uma região de hiperfluorescência. E essa região, ela não vai alterar de acordo com o tempo. Ela vai ficar sempre desse jeito, o que caracteriza o defeito em janela. A gente pode ter também uma hiperfluorescência precoce quando a gente tem vasos anormais, né? Aqui, eu coloquei dois tipos de hiperfluorescência, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, aqui, ó. A gente tem uma alteração coroidiana que está fazendo com que esteja um vazamento de líquido aqui. E está elevando tanto o líquido subretiniano como o líquido intrarretiniano. Então, na retinografia, a gente vê que tem uma alteração esverdeada com presença de sangue no centro. Ah, isso aqui pode ser um névoa, pode ser uma membrana neovascular. O que pode ser isso? Vamos para hiperfluorescência. Fase venosa precoce, porque tem o fluxo laminar das veias, né? Então, a gente vê que aqui na região, as fases iniciais, a gente tem pontos hiperfluorescentes entremeados com uma hipofluorescência. Então, essa parte mais pigmentada, ela fica hipofluorescente, né? E tem pontos de fluorescência. Então, será que isso aqui é defeito em janela? Será que isso aqui é o quê? Quando a gente olha as fases mais tardias, a gente vê que esses pequenos pontos, eles aumentaram a intensidade do sinal e eles borraram as bordas. Então, nesse caso aqui, teve um extravasamento, que é o que está acontecendo aqui. Está tendo uma alteração coroidiana e está extravasando para dentro da retina. Ah, e por que o centro ficou preto? Que é onde tem a área de hemorragia, né? Então, isso aqui é uma membrana neovascular, provavelmente, em atividade, porque está tendo uma hiperfluorescência por extravasamento, né? E aí a gente faz o OCT para confirmar e fazer o acompanhamento do tratamento. Ok, a gente tira uma foto. Esse tipo de fluorescência ela não é muito fácil de ver, né? Nesse caso aí, você tem um extravasamento logo aí embaixo, na região da membrana neovascular subretiniana, e acima você tem um pooling, onde o líquido é acumulado, né? O pooling seria já o defeito na barreira hematorretiniana aí, externa, na região da coroide, onde você tem um defeito, e aí você tem um acúmulo numa cavidade após um defeito dessa barreira. Esse seria o conceito do pooling. Então, você tem aí uma overlapping a outra, né? Você tem, assim, uma fluorescência se misturando com a outra, uma em cima da outra, e, além disso, no meio, o que está bloqueando aí é a própria hemorragia da membrana neovascular subretiniana. Muito interessante, né? Você saber que, olhando só a anjo, muitas vezes você não sabe que tipo de fluorescência, mas você tendo o OCT aí associado, no caso, esse desenho demonstra bem, né? O que faria, talvez, o OCT de uma forma mais detalhada. Mas o desenho está assim magnífico. Então você tem aí esses três tipos de fluorescência, uma hipo e duas hiper. Isso. Então, aqui a gente vê na retinografia uma região mais elevada, né, temporal, nasal, desculpa,
com uma coloração mais diferente. A gente faz a anja, a gente consegue ver que tem, a princípio, uma vascularização normal, mas com o passar das fases, a gente vê que tem um aumento da hiperfluorescência. Isso aqui é um caso de melanoma de coroide, que mostrando a hiperfluorescência, tanto precoce nessas regiões, como tardia nesse caso. Caso extremamente grave, né? Então, quando a gente passando já para as fases, os tipos tardios de hiperfluorescência, a gente fala de extravasamento, seja no vaso, inflamação, tumores, como eu acabei de falar do melanoma, e por aí vai. E a gente tem que entender que a hiperfluorescência, ela tem 4 causas de hiperfluorescência fisiológica, que a gente vai ver a hiperfluorescência e a gente não precisa ficar alarmado, a gente não precisa ficar muito preocupado, que é a fluorescência nas margens da papila, tá? Com o tempo isso é normal, na lâmina cribosa, tá? A fluorescência com impregnação na esclera, na margem do disco ali, epitélio pigmentado da retina, e quando o epitélio pigmentado ele é pouco pigmentado. Então, aqui, ó, uma hiperfluorescência por extravasamento, né? A gente tem aqui um buraco macular, né? E aqui tem uma alteração aqui que parece ser uma proliferação fibrovascular que fez esse buraco, né? Então, aqui na região central, a gente tem a hipofluorescência por defeito em janela, que ele se mantém. A gente pode ver que nessa foto continua a mesma coisa. Nas fases precoces, a gente vê a delimitação dessa alteração, né? Então, a gente consegue ver certinho. E nas fases mais tardias, isso aqui é uma fase venosa bem tardia, latente, a gente consegue ver que esses contornos, eles ficaram todos irregulares. Então, aumentou a região que tem hiperfluorescência e ele ficou irregular. Isso é uma caracterização do extravasamento. Nesse caso específico, é um angioma de von Hippel, tá? Mas poderia ser, por exemplo, neovasos, do diabetes, alguma coisa do tipo. Então, aqui, ó, a gente tem a papila, com vários vasos aqui entremeados na papila. Quando a gente faz a fase precoce, a gente vê essas hiperfluorescências desses vasos, e na fase mais tardia, a gente vê que borra a borda disso e aumenta a intensidade de sinal. Então, aumentou e borrou a imagem. Então, isso aqui também é uma hiperfluorescência por extravasamento por neovasos de papila. Então, aqui são... Agora vou mostrar para vocês exemplos clássicos de hiperfluorescência por extravasamento, que no primeiro é quando a gente olha o fundo de olho, a gente vê que talvez pode ter uma alteração aqui na região macular, mas pode passar desapercebido. Aí quando a gente faz a fluorescência, a gente vê que começa a ter uns pontos hiperfluorescentes perimaculares. E esses pontos, ele aumenta tanto de intensidade como no borramento. E a papila, ela fica hiperfluorescente. Esse caso aqui é um caso clássico de Irving Guedes, que a gente tem um edema macular cistoide, que tem esse padrão petaloide, né, com uma neurite, uma hiperfluorescência da papila. Então, esse aqui é um caso clássico de Irving Guedes, tá? O de baixo aqui, a gente consegue ver que nessa região aqui inferior tem umas hemorragias intraretinianas, parece que tem um espessamento da retina aqui. Quando a gente começa as fases precoces, a gente vê umas hipofluorescências por bloqueio e umas hiperfluorescências, né? Será que é por atrofia? Aí quando a gente olha nas fases mais tardias, a gente percebe que não é por atrofia, não é por defeito em janela, é por extravasamento, porque aumenta do mesmo modo, aumenta a intensidade do sinal e borra as bordas. Então, esse paciente provavelmente teve uma oclusão nesse ramo aqui que está edemaciando a retina. Então, esse aqui é um edema difuso, não cistoide, por uma oclusão venosa. Então, quando a gente pensa também numa hiperfluorescência na coroide, tem o pooling que o doutor falou, né?
Então, por que pooling? Pooling veio de piscina mesmo. Então, o que é piscina? É uma região que está toda entremeada e não, as bordas ficam sempre as mesmas, né? Então, ela não extravasa aquelas bordas. Então, aqui, quando a gente olha na retinografia, a gente consegue ver que tem uma alteração aqui, uma elevação nessa região. Então, tem um descolamento seroso e uma placa amarelada na região. Quando a gente passa para a região da angiografia, a gente vê que nas fases iniciais a gente tem um ponto hiperfluorescente, né? E com o passar do tempo, esse ponto hiperfluorescente ele aumenta, extravasa, né? Então aqui a gente tem um extravasamento. Você vê que essa região aqui forma uma região bem circular, anelar, só que essa aqui não é a região do púlio. A região do púlio é essa aqui, ó, que é as bordas do descolamento seroso. Então, se você olhar bem aqui onde estão as bordas do descolamento seroso, é onde está a hiperfluorescência. É uma hiperfluorescência bem discreta, mas essa é o púlio, tá? Aqui também pode ser considerado uma região de púlio, que é onde tem o defeito do EPR. Então, esse aqui é um caso clássico de serose central. Quando a gente tem também o staining, que é a impregnação, que é aquilo que eu falei mais anteriormente, aqui a gente tem um quadro que o paciente tem umas atrofias aqui, provavelmente uma coroidite multifocal, alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem umas áreas de fibrose coroidiana, e essas áreas pretas aqui provavelmente são hiperplasias do EPR, tá? Então, quando a gente passa para hiperfluorescência, para fluorescência, a gente vê as áreas de hipofluorescência, né? Onde tem essas atrofias, onde tem essas áreas de cicatrizes, e umas áreas aqui de fluorescência. Quando a gente vai para as fases mais tardias, essas áreas hipofluorescentes, elas ficam impregnadas. O contraste vai e faz certinho a região em volta da atrofia, que é da cicatriz, que é muito comum também na região de marca de laser, né? Igual, olha essa região aqui, onde tem essa hipofluorescência dessa hiperplasia aqui, essa atrofia. A gente consegue ver ela certinho aqui, ó, só que em volta dela está impregnada de contraste, que é onde tem a alteração que a gente consegue ver. E era isso, doutor, que eu tinha que falar. Os tipos de hiperfluorescência, tudo isso aí. O senhor gostaria de... Bom, eu acho que ficou maravilhoso. Você detalhou, especialmente depois daquela explanação das fases da angiografia, né? O que acontece em cada fluorescência, né? É importante ver os detalhes, como eu disse, como você acabou de mostrar, aí o que é o pooling, o que não é o pooling, onde está tendo vazamento, delinear, delimitar as estruturas, isso é muito importante. Então, eu peço que vocês sempre analisem um caso como um todo, sempre observem as angiofluorescinografias. Nós temos imagens muito boas, né? Especialmente nos nossos exames, comparando com a tomografia computadorizada, comparando com o que nós temos para verificar isso. Então, que vocês olhem e aumentem, diminuem o tamanho da imagem, zoom mais, zoom menos, para ver os detalhes e ver um todo. Importante delimitar as isquemias, saber onde estão os poolings, as membranas neovasculares coróideas, delimitar o tratamento, né? Embora o laser seja menos realizado hoje por um caso de degeneração macular relacionada à idade, por exemplo, né? Em muitos casos onde temos uma membrana neovascular extrafoveal, nós ainda tratamos com laser. E muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento, no caso da retinopatia diabética, não somente com injeções, mas também com o tratamento de laser resgate naqueles pacientes para diminuir, de uma forma geral, uma isquemia retiniana. Isso a Anjo vai mostrar para a gente de uma forma mais adequada e a gente tendo os estudos comparativos, isso vai facilitar, né? Então, eu não tenho nada a adicionar, além dos casos que nós vamos ver no decorrer desse curso, né? A gente vai ver casos, exemplos, e a gente vai discutir, porque a angiofluorescinografia tem que fazer parte desse cardápio, né? Desse cardápio, desse conjunto de propedêutico de exames
de retina, né? Alguém quer comentar? Fátima, você gostaria de comentar alguma coisa sobre a aula? Muito bem preparado, viu, Rodrigo? Ele pegou tudo, né? E desde a fase inicial Obrigado, doutor. até a parte mesmo específica das patologias, né? O Henrique ou Fátima, vocês querem comentar alguma coisa para a gente wrap up the event, fechar aí o nosso evento? Sim, doutor, eu acho que, assim, apesar de existir agora a tecnologia do OCTA, que, assim, torna o exame muito prático e tudo para identificar membranas neovasculares, apesar disso, a angiofluorescinografia tem seu papel ainda, porque ela mostra, por exemplo, o leakage, que o OCTA não mostra, né? Então, eu acho que ela é muito importante ainda no nosso meio. Não só ainda, né? Ela é e continuará sendo, né? Então a gente não pode esquecer, né? É só para você ter um exemplo, né? A emoção da angiografia, né? Vocês não pegaram a emoção, né? A emoção eu peguei da angiografia, onde a gente fazia em vários equipamentos numa lane, né? Lá em Toronto, lá no nosso fellow, onde nós víamos, além dos exames, a gente ainda olhava tudo no filminho lá para delimitar uma membrana neovascular. Então a dificuldade era muito maior. Logicamente que a emoção daquilo lá era como se fosse uma descoberta, né? Então realmente, quando você viu a membrana com aquele óculos lá 3D, não, realmente ela existe. Então, depois com a evolução dos aparelhos, isso foi modernizando, né? E modernizou tanto, chegou um tempo aí das injeções e de outros tratamentos, e o OCT e outros equipamentos, aí o pessoal está esquecendo isso aí, que não pode ficar para trás, como nós sabemos da aplicabilidade disso tudo, especialmente no prognóstico do paciente, no acompanhamento e nos estudos também, né? Então, obrigado, né? Se ninguém quiser mais comentar alguma coisa, né? Você quer comentar para fechar? O Rodrigo, obrigado aí pela sua explanação, né? E vocês podem revisar, ver essa aula de novo, né? Depois a gente vai mandar os links, mas a gente tem que estar sempre estudando, viu? Obrigado por É tudo. isso mesmo, doutor. Obrigado eu. E tenha uma boa semana aí, né? Obrigado, doutor. Com Deus. Até mais. Meu Deus.